Reabertos os trabalhos, solicito a senhora Sandra Brufati Contini que tome seu assento, já está, e seu advogado estiver presente. Inicio o depoimento da terceira testemunha às 14 horas e 59 minutos. Vou fazer alguns esclarecimentos, tá, Sandra? A senhora foi intimada por esta comissão em razão do cargo que ocupa na administração municipal, para colaborar com essa investigação parlamentar, a qual foi aberta pelo requerimento 49/2025, para o prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período, que visa investigar as despesas da última gestão do Poder Executivo Municipal 2021-2024, não pagas e despesas não empenhadas. Inicialmente, despesas da Secretaria de Saúde e, posteriormente, despesas também da Secretaria de Obras, podendo inclusive ainda haver despesas envolvendo outras secretarias. Passa agora a leitura do termo de compromisso da depoente, conforme o artigo 203 do Código de Processo Penal. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado? Sim. Sim. A partir deste momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento ou que tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, advirto a testemunha que nos termos do artigo 342 do Código Penal, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral é punível de pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Advirto ao depoente que o depoimento será gravado mediante registro audiovisual, sem redução a termo, podendo ser solicitado cópia da mídia a qualquer tempo pela depoente ou seu patrono, devidamente constituído. Nesse momento, então, passo as perguntas. Sandra, qual que é o cargo que a senhora ocupa atualmente no município de Francisco Beltrão? Eu sou tesoureira. O que é, enquanto tesoureira, qual que é a função da senhora? A senhora puder passar para nós pormenorizado do que é feito. Então, na tesouraria, a gente faz todos os pagamentos do município, inclusive incluindo os fundos, tudo que requer do município. A gente faz todos os pagamentos ali na tesouraria. E a senhora está nesse cargo há quanto tempo? 5 anos. A senhora só, para fazer o pagamento, a senhora faz o pagamento do quê? De um empenho, de uma nota? Tudo dos empenhos que chega para nós, todos autorizados. Essa autorização, ela já chega para vocês assinada por quem? Pelo gestor, pelo secretário, para quem autoriza os empenhos. Então, ele chega tudo prontinho, conforme a sua fonte condizente com o pagamento. Quando a senhora fala gestora, a senhora se refere à pessoa de quem? Normalmente o gestor é o prefeito. Quando as notas só chegam para mim na tesouraria, quando elas estão devidamente assinadas, tanto pelos secretários, quanto pelo gestor, que é o prefeito. Na secretaria da senhora, a senhora ocupa que cargo na hierarquia ali? Tem o secretário, a gente sabe. Qual que é o cargo, a hierarquia da senhora ali? Na verdade, eu sou tesoureira, assim, dentro da secretaria. Está sobre as ordens ali da direção e do secretário, e do prefeito municipal. Isso, sim, exatamente. Perfeito. Nesse momento, repasso a palavra ao senhor Bruno Saval para que proceda a sua inquirição. Boa tarde, Sandra. Tudo bem? Seja bem-vinda, tudo bem. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para todos, tá? Para a gente manter a lisura aqui do ato. Houve alguma orientação, alguma conversa, enfim, de fato, uma orientação quanto ao que falar ou o que não falar aqui no âmbito dessa CPI? Não. Por parte de algum superior hierárquico, comissionado, nada? Não. A gente só conversou nós 5, o que pra gente se entender, mas ninguém conversou comigo, pelo menos ninguém. Perfeito. A senhora relatou que está há 5 anos como tesoureira municipal. Anteriormente, sim, desempenhava outra função no município ou não? Eu
tenho 29 de município. Uhum. Eu trabalhava já na tesouraria, mas Uhum. a Ângela era a tesoureira. Ela faleceu em outubro de 2019. E foi então por isso que eu sou tesoureira de lá para cá. Perfeito. Então, desde 2019 não passou a transição de governo enquanto tesoureira, mas passou outras transições como servidora. Sim. Uhum. Em outras transições, existiu a mesma questão de despesas não empenhadas na troca de gestão e de exercício? Não me lembro disso. Não houve? Não me lembro de nem conversas, nada disso. E nesse daqui a senhora tem ciência de que o que está sendo investigado pela CPI é justamente isso, né? A execução de serviço, entrega de materiais sem prévio empenho. Sim. Sim? Uhum. Não vamos analisar a virada de gestão, e sim de exercício, que a cada ano encerra o exercício. Quando no ano posterior, ou no novo ano, tem despesas não empenhadas, qual que é o procedimento para pagamento desses serviços que foram executados e não empenhados? Assim, se eu souber alguma coisa, eu não tenho poder nenhum para dizer como. Eu não posso pegar uma coisa e pagar. Sim. Elas têm que chegar para nós devidamente autorizada. Então, quem vai autorizar e dizer de que maneira vai ser, cabe aos superiores. os superiores. Quando chegou para nós, ela está devidamente já autorizada. Tudo em questão de tudo assinatura, que fonte vai ser, tudo esmiuçadamente. E de ouvir falar, nos anos anteriores, existia essa prática de executar o serviço sem prévio empenho? Essa não é do setor da senhora, mas não ouviu ninguém comentar sobre isso? Não. A senhora tinha pleno conhecimento das despesas pendentes no encerramento do exercício? Das despesas que ficaram sem fazer? Isso. Não. Em algum momento houve ordem para suspender os pagamentos? Do que estava devidamente autorizado? Isso. Não. Todos os pagamentos. Essa daqui. Existia disponibilidade financeira para pagamento das despesas que ficaram sem quitação? No caso, os 14 milhões e. O que ficou sem empenhar? Isso. Não havia. Mas não havia orçamento previsto? Não havia dinheiro. Uhum. Tá. A senhora participou de alguma reunião, recebeu orientações específicas sobre retenção de pagamentos? Não. Foi feito algum relatório interno sobre pagamentos represados ou não executados? Da minha parte, não. Considera que houve omissão ou negligência por parte de algum dos gestores? Olha, dá para acreditar que sim. Uhum. E poderia nos expor, na sua opinião, técnica? Melhor, não. Não? Uhum. Antes, nós estávamos conversando com outra depoente e ela relatou que ela tinha acesso a uma pasta onde estavam todos os serviços executados sem prévio empenho e que, portanto, teria ciência dessa suposta irregularidade. A senhora também tinha ciência sobre isso, de obras executadas sem empenho? Não. Não? Não. Dentro da pastinha que eu tenho acesso, chega as ordens já, os documentos já assinados, isso, depois que executado as coisas. A senhora viria, então, depois da Priscila? Bem depois. Bem depois. Muitas outras pessoas antes. Isso, bem depois. Tá. Maravilha, satisfeito. A minha parte é... Final, só o pagamento. Isso. Uhum. Obrigado, vereador Bruno. Só fazer um alerta para os vereadores demais, não vamos cuidar para não usar o depoimento da pessoa anterior como elaboração de pergunta, para não induzir a depoente. Repassa a palavra ao primeiro secretário, o vereador Júnior Nézio, para que proceda a sua inquirição. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, Sandra. Os vereadores que me antecederam fizeram várias perguntas, né? Eu tenho apenas uma pergunta, Sandra, referente às fontes de pagamento que tu colocou ali, que não havia dinheiro para se pagar. Em nenhuma fonte existia dinheiro, porque são diversas fontes, né? Talvez pudesse falar um pouquinho de como que é o pagamento dessas fontes, a destinação de cada setor. Então, não era de todas, não. Eram algumas específicas e que as despesas já chegam todas carimbadas conforme as fontes.
Então, a gente só sabe a partir do momento que ela chega, que daí a gente vai consultar se tem saldo bancário ou não para pagar. Então, não era todas, não. Eram algumas mais pontuais que não tinha saldo para pagar. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Júnior. Repassa a palavra ao segundo secretário, vereador Júlio Espada, para fazer sua inquirição. Boa tarde, senhora Sandra. Tarde. Como tesoureira, a senhora tomou conhecimento desses relatórios que chegou a nós? Esse que veio É dos da CPI, dessas coisas? é os relatórios que gerou as duas, que gerou lá a despesas PL. do exercício, que gerou Isso, a PL, né? a senhora Sim. tomou conhecimento dos valores, Sim. e a senhora como tesoureira, né, que conhece os números do município. Esses números a senhora reconhece, talvez até agora que vai dar para reconhecer, eles são, na sua opinião, verdadeiros? Esses relatórios estão corretos? Existe realmente essas, não são 14, na verdade são um total entre os dois de 15.296.000? É que tudo isso teve uma comissão que averiguou os fatos e que chegou nesses números. E a senhora entende que esse número é eu verdadeiro? Porque a senhora vai passar para a senhora para pagar. Se eles forem verdadeiros, os vai da passar sa- para a os da senhora para saúde pagar. os da saúde já passou praticamente tudo, eu acho, Então, já, né? no mínimo, os 13 milhões são verdadeiros. É, Ok. porque eu efetivamente da comissão não participei, mas se eles levantaram e apresentaram, porque as despesas existiram. E restos a pagar é um mecanismo correto. Sim, Este pode constar no restos a pagar, mas ele tem que ter ali os valores segurados para aquilo. exato, Esses outros valores não estavam no restos a pagar. exato. Por isso que foi criado A essa PL. nova rúbrica, né? E então existia. Tinha saldo financeiro para, eu não sei se a senhora tem, tinha saldo financeiro para quitar, se quisesse ter quitado esses 15.200.000 no ano passado, ou pelo menos deixar no restos a pagar e não gerar essas novas leis, tinha saldo? Não, E poderia ser contraído essas despesas sem ter saldo? o certo não. O certo não. Então, na sua opinião, foi feito algo que não era certo. Dentro da legalidade seria isso, né? Ok, é só porque é justamente isso que veio junto na justificativa para nós, que eu acho que essa é a grande questão dessa comissão, é mostrar se houve ou não essa irresponsabilidade fiscal que a lei proíbe, né, que seja contraído despesa nos últimos 2 quadrimestres, que não possa ser pago integralmente. Então a senhora está dizendo que essas despesas que foram levantadas agora, se precisassem ser pagas ou deixar no restos a pagar, não teria o dinheiro. Não teríamos. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, vereador Júlio Espada. Sandra, tu poderia nos passar se tinha algum valor em caixa nessa troca de gestão ou algo nesse sentido? Dinheiro tinha, assim, né? Não é questão, é mais específico essas coisas da saúde, né? Não é? O valor, assim, tu tem em mente ou não? Não vai Não saber. sabe, não sei Não mais. tem problema, porque se a senhora não souber, Não sei dizer mais. Já. não precisa responder. Só para uma questão de já clarear para os próximos depoimentos. Quando a senhora se refere pastinhas, o que seria? Pra gente Na entender. verdade, as pastinhas que falam é dentro do programa UNDOC. Tá? Eu estou licenciada para dentro da tesouraria. Então, eu tenho acesso daquelas notas que chegam para nós pagar, que a gente vai alimentar com os comprovantes de pagamento. Então, é isso. Cada setor tem as suas pastinhas, sabe? Assim, não é que é uma pastinha... Física. Isso. É uma pastinha que eu tenho acesso com o meu CPF. Dentro ali, Dentro do programa UNDOC. a senhora só tem acesso ao que a senhora tem a autorização ali. Isso. Tem alguém que tenha acesso, comando livre em todas as pastinhas dentro da administração pública? Eu acredito que deva ter, sim. Porque quem administra o programa, alguma coisa deve ter. Eu não tenho conhecimento, mas alguém, né?
Perfeito. A questão de estorno, a senhora faz algum estorno? Viu falar de algum estorno de empenho? Eu não faço nada, parte contábil, nada. Isso pertence mais à parte contábil, É então. isso, aham. Essa parte de... Tu fala estorno de empenho? Isso, então, Não, de não. empenho. Perfeito. A senhora tem mais alguma declaração que queira fazer acerca dos fatos, além do que lhe foi perguntado? Pode ficar à vontade. Não, tudo certo. Termina o depoimento da terceira testemunha às 15 horas e 15 minutos. Eu advirto a senhora a não ter contato com nenhuma das outras testemunhas para que a gente possa manter a lisura dos depoimentos até que seja finalizada esta inquirição. Muito obrigado. Obrigada. Suspenda a sessão por 15 minutos.